Hoje o tema, vou falar sobre transformação, baseado em Isaías capítulo 6. Transformação. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, por isso que você pode convidar alguém, convide um amigo, uma amiga, enfim, chame o seu pai, sua mãe, algum familiar, para escutar, para ouvir essa palavra de hoje. Vai ser uma bênção. Então é isso, meus amigos. E vamos começar esse nosso tempo aqui, desejando que o Senhor nos abençoe, que a mão dele esteja sobre nós, nos dirigindo, guiando em todo momento. Te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos dá e porque sabemos que a tua boa mão está sobre nós, nos guiando, guardando, dirigindo, Senhor, nossa vida. Pai, que nesta manhã seja um tempo especial na nossa vida, do meditar da tua palavra, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. E nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Eu deixei uma pergunta para você, aqui para você meditar, para você me responder. E a pergunta é: você já experimentou algum fato marcante na sua vida que fez você sair da sua rotina e se lançar em algo novo? Algum fato marcante que aconteceu com você, né? Que fez você sair da sua rotina e se lançar para algo novo. Às vezes uma doença, às vezes perda de emprego, um acidente, enfim, algum fato marcante. Me fale um pouco sobre isso. Algo que marcou a sua vida, um momento na sua vida, um fato marcante, que através desse fato fez você pensar e sair da sua rotina e se lançar para algo novo. Já aconteceu isso? Comente um pouquinho o que foi. Às vezes, como eu disse aqui, dando dicas para vocês, às vezes uma doença que surgiu, enfim, a perda de um emprego, um acidente, né? Enfim, alguma coisa que aconteceu na sua vida. O que aconteceu? Um fato marcante que fez você dar uma guinada. Você se lançou para algo novo. Ou seja, um fato que foi um start para algo novo. Comente comigo. Olha lá, vamos lá, eu quero ler aqui. A Cláudia. Vamos ver. A Cláudia Moreira disse, ela teve um câncer de mama que mudou a vida dela. Vamos lá. A Joanita disse quando ela teve Covid. O Ricardo disse, minha esposa e eu perdemos o emprego e mudamos para os Estados Unidos. Alessandra, quando meu marido ficou doente, tive que abandonar a minha profissão e assumir o comércio dele. A Luzia Maria, uma separação. A Ilma Lobo, uma enfermidade grave onde Deus operou um milagre. A Débora disse, uma doença foi comigo mesmo, mas o Senhor Jesus me curou de todas. Então comente aí comigo, comente por favor. Algo que aconteceu na sua vida que foi um tempo, um start para experimentar algo novo. Vamos ver, comentem aí comigo, eu quero ler aqui. O que é que aconteceu? Né? Yara disse a mudança de cidade, Ivani também, mudança de cidade. Edmélia colocou um emprego novo faz um mês. A Beth Neri disse quando teve síndrome do pânico. Então comentem comigo assim, o que aconteceu, né? Digamos, foi uma doença, tá? A partir dessa doença, o que aconteceu na minha vida? Entendeu? Comentem assim comigo. Eu tive, sei lá, uma separação, como alguém disse, um divórcio. Tá? A partir desse momento aconteceu tal coisa. Comentem assim para eu poder entender. Vamos lá. Através de uma doença, através da perda de um emprego, através de um acidente. O que é que produziu? O que é que produziu? Qual foi a mudança que você teve a partir desse momento que você experimentou algo forte na sua vida?
Olha lá, Maria Pascoal disse: quando os filhos casaram, me vi sozinha e aí investi em um novo negócio. E isso tem preenchido os meus dias. Então, quer dizer, a partir de um momento que ela viveu, que ela experimentou um fato na vida dela, os filhos se casaram, ela se viu sozinha, então agora ela investiu num negócio e isso tem preenchido os dias dela. Muito bom, gente, muito bom. Que legal, vocês estão participando, isso é muito bom. Gosto de ler aquilo que vocês escrevem, como eu sempre digo, né? Vocês sempre acrescentam, vocês sempre contribuem na ministração aqui. É um aprendendo com o outro, isso é muito bom. A gente vai aprendendo, trocando experiências. Isso é muito bom. Isso é muito legal, gente. Olha lá, você já experimentou algum fato marcante na sua vida que fez você sair da sua rotina e se lançar em algo novo? Essa foi a pergunta. Olha lá, eu tive Covid, uma amiga apresentou um vídeo seu para mim, tá dizendo aqui a Joanita, que falava do Vale da Sombra, e só aí foi que eu vi que precisava passar por isso e amadureci. Que bom, amiga, Deus te abençoe. A Ana, minha amiga Ana Coferai, ela disse: quando assisti uma pregação na comuna como convidada, a partir daí comecei a ver de forma diferente e me converti depois de um ano. Que legal, hein? James, um beijo para você, amigo, Deus te abençoe. A Débora está falando depois de um tumor no cérebro, né, retirou o tumor, ela começou a viver novamente. Gente, quanta coisa, né? Eu estou vendo tudo aquilo que vocês estão escrevendo. Muito bom, muito bom. A Fernanda Santos disse que foi fortemente atacada pelo diabo em 2014, quase morreu. Mas depois disso me tornei mais forte. Falo isso porque essa fase foi a mais difícil para mim. Uma história longa. Legal, vamos começar o tema, vamos trocar algumas ideias em relação a esse tema. Eu gostaria de convidar vocês a deixarem aberto o texto de Isaías capítulo 6. Isaías no capítulo 6. Deixa aberto, tá bom? Deixa aberto que a gente vai falar algumas coisas em relação a esse tema. A gente vai falar algumas coisas em relação a esse tema. Bom, meus amigos, vamos lá. Gente, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você já experimentou algum fato marcante na sua vida que fez você sair da sua rotina e se lançar para algo novo? Às vezes uma doença, perda de emprego, acidente, enfim. Gente, essas coisas podem acontecer no plano natural da vida, mas elas podem acontecer no plano espiritual também. Veja, a maior parte da nossa vida acontece na monotonia. A maior parte da nossa vida acontece na monotonia. Por exemplo, você não pode viver uma festa o ano inteiro. As festas são datas específicas, não é verdade? Você não pode ter férias e alegria o ano inteiro, porque essas coisas são momentos. São momentos. A maior parte da nossa vida não é festejando, nem rindo. A maior parte da nossa vida é no cotidiano, na monotonia do dia a dia, fazendo as mesmas coisas. É isso que acontece com a nossa vida. Por exemplo, é dormir, aí você acorda, você toma um café, você vai trabalhar, né? Você vai ao supermercado, você lava roupa, leva filho na escola. Esse é o cotidiano nosso. É o nosso cotidiano, é o dia a dia. É essa monotonia, né? É assim que nós vivemos. Nós não podemos viver num banquete perpétuo. Não. Isso não existe, inclusive. Se você ficar numa festa durante um ano, vai chegar uma hora que você vai cansar. Imagina só os seus dias sem todos os dias de festa. No começo é bacana, mas daqui a pouco cansa. E você vai desejar parar para descansar um pouco. Então, a maior parte da nossa vida, gente, ela se dá no cotidiano.
Vez por outra acontecem eventos marcantes. Às vezes o nascimento de uma criança, a morte de uma pessoa, celebração de 15 anos de uma menina, festa de formatura da faculdade, enfim, são eventos específicos, são momentos específicos da vida que não surgem a todo momento. Um casamento, por exemplo, para quem é casado aqui, sabe do que eu vou falar, um casamento não dá para ficar se melando o ano todo, 24 horas por dia. Isso não acontece, não é assim. Uma hora isso vai cansar. A mesma coisa na questão sexual. Não dá para você ficar disponível para o sexo o ano todo, 24 horas por dia. Isso não acontece. Porque se for assim, uma hora cansa, desgasta inclusive a própria relação. Então, tudo tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. E a gente precisa entender isso. Na nossa vida com Deus, gente, esses momentos acontecem na mesma dinâmica. Na nossa vida com Deus. Nós não experimentamos grandes milagres todos os dias. Nós não experimentamos. Mas, uma vez por outra, nós saímos da vida cotidiana e somos presenteados por um milagre. De vez em quando acontece uma bênção especial, um evento, algo especial e arrebatador. E aí então nós somos tirados dessa mesmice para vivermos um momento especial, um momento bonito. A maior parte da nossa vida cristã não se dá dentro de um prédio religioso, de um ambiente religioso, na euforia e na festa, dentro da igreja. Não. A maior parte da nossa vida cristã não se dá num ambiente assim. E não há como a gente tentar manter isso o tempo todo. Você não fica trancado na sua igreja 24 horas, não dá. Isso não existe. A maior parte da nossa vida cristã, gente, se dá no cotidiano da vida. No trabalho, cuidando da família, fazendo o trabalho árduo da vida, enfrentando o trânsito, pegando o ônibus e aquela coisa toda que você já sabe. E agora, eu vou ler aqui, o que eu estou dizendo para vocês nessa abertura tem a ver com o texto que a gente vai ler. Tem a ver com o texto do profeta Isaías. Tem a ver com aquilo que aconteceu com Isaías. Tem a ver com aquilo que aconteceu com Isaías. Se você puder deixar aberto o texto, como eu disse a você, Isaías no capítulo 6, e a gente vai ler aqui trechos, né? Veja só que interessante, foi o que aconteceu com Isaías, na leitura do texto que nós vamos fazer, quando de repente Isaías ele é tirado da monotonia do dia a dia, e Deus abriu uma possibilidade para ele ver o céu e a eternidade. Foi uma experiência para Isaías tão marcante, gente, mas tão marcante, que ele se lembrou até da data. Você quer ver o texto? Veja lá, Isaías no capítulo 6. Primeiro vamos ler do versículo 1 a 3. Olha o que diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então veja, foi uma experiência que tirou Isaías da monotonia do dia a dia. E foi uma experiência tão forte, tão marcante, como eu disse a vocês, que ele se lembrou da data. Veja no versículo 1, ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele se lembra da data. Foi tão marcante para ele que ele se lembrou da data. E aí, meus irmãos, Deus abriu as cortinas do céu e deixou Isaías ver o que havia lá. E o texto diz que Isaías teve uma visão. Nós acabamos de ler a visão aqui. Ele diz aqui: ele disse, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Foi uma experiência maravilhosa, indescritível. E nesta visão, gente, neste arrebatamento, quando o profeta sai da vida cotidiana e ele tem essa experiência com Deus, e ele vê a glória de Deus, algumas características, é isso que eu vou falar com vocês hoje, algumas características fundamentam essa experiência, essa transformação, que é o que nós estamos conversando nesta manhã. Então veja, quem vê, experimenta e é tocado, vou repetir, quem vê, experimenta e é tocado pela glória de Deus, tem contemplação, convicção, confissão, conversão, consagração, comissão e vocação. Calma, não fique desesperado para você falar, não consegui anotar tudo, calma. Eu vou falar sobre cada um, sobre cada experiência, sobre cada aspecto, tá? Vou falar sobre todos eles, sobre essas características de quem vê, experimenta e é tocado pela glória de Deus. Vamos lá então? Vamos conversar sobre esse assunto? Olha só, o primeiro que eu mencionei aqui foi contemplação. Anote aí, número 1. Contemplação. A gente vê isso do versículo 1 ao versículo 4. Na experiência, quando ele diz: eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Gente, Isaías teve na experiência com Deus a experiência da contemplação. Então o primeiro aspecto aí para você notar é a contemplação. Porque o profeta diz: vi o Senhor, eu vi o Senhor. Mas o que ele viu? O que ele viu? Ele viu, como diz o texto, um Deus alto e exaltado. Diz o texto aqui. Olha lá, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Ele viu um Deus alto e exaltado, um Deus alto. Ele é um Deus que está separado dos seres humanos. Um Deus alto é aquele Deus que está separado dos seres humanos. Deus não é homem, por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, Deus não pode ser comparado com um homem. Nós não podemos fazer uma projeção humana de Deus, porque Ele é diferente da gente. Ele é diferente dos seres humanos. Então Isaías viu um Deus alto, um Deus que não é homem. Mas ele viu também, como diz o texto, um Deus exaltado. Ou seja, Deus não é uma pessoa aperfeiçoada. Não, Deus não é aquela figura de um pai terreno melhorado. Não, Deus é de uma outra natureza, gente. A natureza de Deus é santa. Ele é perfeito no seu caráter. E essa perfeição é que nos deixa maravilhados. Estar na presença de Deus, gente, é não conseguir sequer falar, porque as palavras não cabem. Então, gente, o profeta contemplou. E o que é contemplar? É se deixar maravilhar. Contemplar é se deixar maravilhar. E eu vou dizer para você nesta manhã que o nosso Deus é um Deus que nos deixa maravilhados. Ele não é um Deus que nos dá sono, mas Ele é um Deus que, quando nós contemplamos a sua glória, nós ficamos maravilhados, nós ficamos bobos. Em que sentido? No sentido de não saber o que fazer. Quando a gente contempla a glória de Deus, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, a gente não sabe como se comportar. Olhar para Deus, gente, é contemplar o que vai além da nossa capacidade intelectual de explicar alguma coisa.
é ficar sem palavras, porque Ele é um Deus alto e exaltado. Então aqui está um primeiro aspecto importante. O primeiro aspecto, anote aí, é a contemplação. O segundo aspecto, segunda característica, convicção. Convicção. Agora o versículo 5. O versículo 5, Isaías teve uma profunda convicção de pecado. O que ele diz no versículo 5? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora é convicção de pecado. Ai de mim. Por que ele disse isso? Por que Isaías disse isso? Gente, porque agora os parâmetros de comparação não eram mais dele para uma pessoa pior que ele. Não. Mas era dele diante da glória de um Deus que é santo e perfeito. É outro tipo de comparação. Quando ele se compara à grandeza de Deus, ele diz, ai de mim. Sabe, nós temos a tendência de sempre nos olharmos em comparação com alguém que é um pouco pior do que a gente. Essa é a tendência humana. E a gente diz assim, eu não sou tão ruim, porque eu não sou pior que o fulano, não. O fulano mata. O fulano, ele rouba. Né? O fulano, ele adultera. Enfim, a gente começa a dizer, eu não sou tão pior assim. Eu não sou lá essas coisas, mas também não sou como ele. A gente tem essa tendência de comparação assim, com gente que nós pensamos ser menor do que nós. A gente diz assim, eu posso não ser grandes coisas, mas o fulano, isso aí é muito pior do que eu. Quantas vezes nós já nos dissemos isso, não é verdade? Mas Isaías agora, ele está diante de Deus. E quando ele está diante de Deus, ele se compara com alguém mais do que ele lhe diz, ai de mim. De repente o profeta se vê diante da glória de Deus, diante da pureza cristalina de Deus. Gente, a mentira, muitas vezes em nós é camuflada. E diante de Deus a mentirinha se torna uma mentirona. As nossas mazelas diante desse mundo de pecado nem aparecem muito. Até porque nós não cometemos pecados gravíssimos assim, né? Eu acredito que nessa live não tem nenhum matador, nenhum traficante, estuprador. Então não é nada, né? Mas veja só, quando nós nos olhamos diante da santidade de Deus e percebemos o quão falhos somos, quão limitados somos ainda, a nossa reação é igual a do profeta. A gente diz, ai de mim, estou perdido. Então, a segunda característica, segundo aspecto aqui é a convicção. Primeiro, contemplação. Segundo, convicção. Terceiro, anote, confissão. Terceiro, confissão. Anote isso. Veja, o profeta confessa o pecado dele. No versículo 5 a gente viu. Vou repetir, ele disse, eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros, disse o profeta. Amigos, não é apenas uma percepção de que existe algo errado em mim, mas também é saber o que está errado em mim. Vou repetir. Aqui não se trata de apenas de uma percepção de que existe algo errado em mim. Não, mas também é saber o que está errado. Porque uma coisa, gente, uma coisa é sabermos que há algo errado na gente, mas a gente não sabe o que é. Isso é uma coisa. Eu sei que tem alguma coisa errada em mim, mas eu não sei explicar, eu não sei o que é. Isso é uma coisa. Mas diante da glória de Deus, eu posso dizer, eu sei o que há errado em mim. Eu sei que há algo errado em mim e eu sei o que é. Porque, gente, porque a convicção do Espírito Santo de Deus revela para nós quem nós somos e o que está errado em nós. Então veja bem,
Olha só, qual que é a ação do diabo? E qual é a ação do Espírito Santo? Qual que é a diferença dessas duas ações? A ação do diabo e a ação do Espírito Santo. Qual que é a diferença? Ambos mostram o nosso erro. Qual que é a diferença então? A diferença é que o diabo é o acusador. E o Espírito Santo nos convence do pecado. A ação do diabo, gente, é sempre com generalidades. O diabo sempre vai dizer, olha, você é fracassado, você não presta, você é derrotado na vida. Ele trabalha na generalidade. Agora, a ação do Espírito Santo é específica, é bem específica. O Espírito Santo diz, ontem à tarde você mentiu. Você enganou os seus pais. Essa atitude em relação ao seu marido está errada. Percebe? E por que o diabo só mostra as generalidades? Por quê? Gente, porque não tem como você se converter de generalidades. Não tem. Se alguém diz que você é um fracassado, como é que você vai mudar e se arrepender de ser um fracassado? Não tem possibilidade. Mas se alguém for específico e disser para você, olha, ontem à tarde você mentiu para aquela pessoa naquilo que você falou. Se alguém for específico, então você pode se arrepender do pecado cometido. Aí há a possibilidade de arrependimento. Agora se diz assim, ó, você é um perdedor, você é fracassado, como é que você vai se arrepender disso? É assim que o diabo faz. Mas o Espírito Santo mostra para nós especificamente os nossos pecados. E quando o profeta Isaías estava diante daquela glória de Deus, a primeira reação que ele teve foi dizer, ai de mim, que estou perdido. Mas aí, Deus mostrou especificamente para o profeta, os teus lábios estão impuros. Percebe? Porque ele diz, os meus lábios estão impuros, porque o Senhor o mostrou. Mostrou a ele. Porque, gente, a boca fala do que está cheio o coração, do que o coração está cheio. A boca mostra o que está dentro da alma. A boca é o microfone do coração, como nós falamos na quarta-feira sobre a língua. Lembra do tema da língua? A boca é o microfone do coração. A boca é aquilo que é o que transmite o som do coração. O que o coração quer dizer, a boca fala. Ela que emite o som, que está lá dentro, que é no coração. Você fala daquilo que você é. A língua, gente, é o órgão que mais nos denuncia. Guarde isso, anote isso. Guarde isso. A língua é o órgão que mais nos denuncia, gente. E Deus te mostra, não para que você se sinta um fracassado. Isso é importante você saber. Quando Deus mostra, quando Deus fala para você, que nem ele falou para Isaías, que o problema de Isaías era a língua, não é para que ele se sentisse um fracassado. E não é para que você se sinta um fracassado, mas é para que você conserte as áreas da sua vida que ainda não estão bem, que precisam ser ajustadas. Amém, gente? Número 4, anote aí, olha uma outra característica. Olha uma outra característica importante para você refletir, para nós refletirmos nesta manhã. Um outro aspecto importantíssimo, gente, é a conversão. Anote, conversão. Gente, esse é o número 4. A experiência com Deus, gente, produz em nós conversão. Produz. É só a gente continuar lendo aqui, versículos 6 e 7. Olha lá. Veja no texto aqui, versículos 6 e 7. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, no processo da conversão, a culpa é removida. O que é culpa, gente? A culpa é o seguinte, é o dedo da minha própria consciência me acusando. Culpa é o dedo da minha própria consciência me acusando.
No texto fala sobre culpa e pecado. São duas dimensões. A culpa é comigo mesmo. E o pecado é com Deus. A culpa é comigo. O pecado é com Deus. A culpa sou eu que me acuso. E o pecado é o meu rompimento com as leis de Deus. Isso é pecado. E o que é conversão, gente? Conversão é tirar de nós a nossa culpa. É não sentir mais o peso da culpa, porque agora a minha vida foi tocada por Deus e o meu pecado foi removido, foi perdoado. Como aconteceu com Isaías. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, não é você se sentir emocionado. Ah, eu me senti emocionado. Não, isso não é ser cristão. Não é ser discípulo de Jesus. O que é ser cristão e ser discípulo de Jesus? É você viver livre de culpa. E com a consciência de que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário te justificou de todo o seu pecado. E justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, acabou-se a culpa. Você não tem mais culpa. E se alguém jogar no seu rosto que você tem problemas, que você tem defeitos, que você tem mazelas, que você tem pecados, você pode dizer: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Gente, o processo da conversão é esse que eu vou dizer. Acabou-se a culpa e eu me senti perdoado por Deus. Ou acabou-se a culpa porque eu me senti perdoado por Deus. Nós estamos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto aspecto, anote aí. Anote, por favor. Quinto, número 5. Por favor. É uma outra característica. Consagração. Consagração. Vejam. Aí o profeta, então, eu estou contando a história aqui, ponto a ponto, versículo a versículo. Agora vamos para o versículo 8. O que o profeta diz? Vamos lá no versículo 8? Olha lá. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Gente, consagrar, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Consagrar é eu colocar à disposição de Deus o que eu tenho. É Deus poder contar comigo. Isso é consagrar, gente. Vou repetir, para você anotar isso. Consagrar é eu colocar à disposição de Deus tudo que eu tenho. É Deus poder contar comigo. Eu estou dizendo isso, estou reforçando, por quê? Porque muitos não entendem esse conceito. Não entendem. A maioria das pessoas, sabe o que elas entendem de consagrar? Elas pensam que consagrar é ficar dentro de casa, dizendo: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua. Eu sou teu, a minha vida é tua, Senhor. Estou consagrando a minha vida. Ok, mas não é isso. Isso não é consagrar. Outros pensam, gente, que consagrar, sabe o que é? É trazer a chave do carro para o pastor e pedir para ele consagrar o carro para Deus. Como já aconteceu algumas vezes comigo, como pastor, de pessoas chegando no final do culto, né, e dizendo para mim: pastor, eu comprei uma casa nova, o senhor pode consagrar essa casa? A chave está aqui. Eu queria consagrar ao Senhor. Ah, eu comprei um carro novo, eu queria consagrar ao Senhor. Gente, tem pessoas que pensam que trazer chave de casa, chave de carro para o pastor e pedir para ele consagrar, é isso que é consagração. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor e respeito, eu sei que de repente muitas pessoas fazem isso numa boa intenção. De repente você que está aqui, você já fez isso, você costuma fazer isso. Mas deixa eu dizer com muito respeito a você: consagrar o carro ou a casa para Deus, sabe o que é? É deixá-la à disposição para ajudar as pessoas, para servir as pessoas.
Isso é consagrar. Consagrar o seu carro para Deus é você deixar esse carro à disposição para ajudar pessoas, para servir pessoas, para levar alimentos àqueles mais carentes. Ou seja, é o teu carro estar disponível para o serviço no reino. Isso é consagrar. Ser consagrado, gente, é quando o Senhor disser: eu estou precisando de alguém. E você responder: Senhor, conta comigo, o privilégio é meu, me dê essa honra. Isso é ser consagrado. Quando você diz: eu consagro a minha vida, eu consagro a minha vida ao Senhor. O que significa isso? Significa que quando o Senhor disser assim: eu estou precisando de alguém, você disser assim: Senhor, então é comigo, pode contar comigo, o privilégio é meu, me dê essa honra, por favor, Senhor. Isso é ser consagrado. Tem gente que diz que é consagrado, mas na hora que Deus chama, porque ele acha que consagrar alguma coisa é ficar dentro de casa: Senhor, a minha vida é tua, o dinheiro é teu. Mas na hora que Deus precisa, nada. Na hora que Deus precisa no sentido de chamar você para uma responsabilidade, você diz assim: Senhor, é com outro, não é comigo não. Mas o consagrado, ele age diferente. Quando o Senhor diz assim: eu estou precisando desse carro, você não consagrou? Estou precisando. Aí você diz assim: sim, Senhor, pode contar, o privilégio é meu, me dê essa honra de poder servir através deste carro que o Senhor me deu, para servir o outro, para levar alimento ao outro, para ajudar alguém que está precisando. É isso, gente. Foi o que Isaías fez. Ele estava com a vida perdoada. Olha a sequência. Ele estava no pecado, né? Quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, estou perdido. Aí ele teve a vida perdoada, sem culpa. Ele viu a glória de um Deus que o deixou maravilhado. E agora ele oferece a vida dele para o serviço. Ele oferece a vida dele para o serviço. Olha o que ele diz: a quem enviarei, diz o Senhor, quem irá por nós? E eu respondi, disse o profeta: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, Senhor, conta comigo, o privilégio é meu, me dê essa honra. É isso que você tem falado para o Senhor nesses dias? É isso que você tem falado? Você que se diz consagrado ao Senhor, que a sua vida é consagrada ao Senhor, essa é a resposta que você tem dado ao Senhor? Pense nisso, reflita nisso. Número 6, anote aí, número 6 e penúltimo. Está sendo abençoado aí ou não? Número 6, anote por favor, queridos. Qual é outra característica? Um outro aspecto é comissão. Comissão. Comissão, versículo 9. Comissão, o que é? Comissão é a ordem, é o ide. E Deus disse no versículo 9: vá, então vá, e diga a este povo, vá e fale. Foi a ordem de Deus. Deus queria usar o profeta. Fala-se muito na igreja nos dias de hoje sobre ser cabeça e não cauda. Vocês sabem disso. Todo mundo quer ser cabeça, ninguém quer ser cauda. Eu nasci para ser cabeça. Mas as pessoas dão um sentido de ser cabeça no sentido material das coisas. De ter mais dinheiro, de ter mais condições, de ter um melhor emprego, de ser o chefe, de ser o patrão, de ser o manda-chuva, de ser o cara. Nesse sentido material. Porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Virou jargão no meio evangélico. Então fala-se muito na igreja nos dias de hoje sobre isso. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu conheci uma vez um jovem, já faz uns anos atrás, ele tinha 25 anos de idade e ele não trabalhava. E perguntando a ele por quê, que ele disse o seguinte: o dia que eu for trabalhar é para ser chefe. Porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, eu não vou começar de baixo, eu vou começar lá de cima. Então as pessoas têm esse entendimento equivocado das Escrituras. Pegam textos, versículos isolados de um contexto. E aí vira heresia pura.
Há uma distorção das Escrituras. Então, gente, como eu volto a dizer a vocês, nos dias de hoje se fala muito sobre ser cabeça e não cauda. Mas esse texto, gente, esse texto de ser cabeça e não cauda, não se refere a ser cabeça do mundo. Não. Se refere a ser cabeça no reino de Deus. Como assim? Gente, sobre ser cabeça no mundo, há um conceito equivocado, porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E nós não temos que ter e ajuntar tesouros deste mundo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, ser cabeça neste mundo não significa ganhar muito dinheiro, ter muita fama, muitas conquistas materiais, muito sucesso. Mas ser cabeça, sabe o que é? É Deus dizer assim: eu preciso de alguém que vá por mim. E então eu responder: Senhor, eu quero ir. Isso é ser cabeça. Eu vou repetir. Ser cabeça, o que é? É Deus dizer: olha, eu estou precisando de alguém que vá por mim. E você dizer assim a Deus: Senhor, é comigo, estou aqui, ó. Eu estou aqui, estou na frente, pode contar comigo. E então o Senhor vai dizer assim: você vai ser o meu instrumento para abençoar as vidas e vai ser cabeça na minha lista. Deus está procurando gente disponível, com coração disponível para servi-lo. Será que Deus pode contar com você? Será que você faria parte dos primeiros nomes da lista de Deus? Será? Ou você ficaria na cauda, lá atrás? Você seria nesse aspecto, nesse sentido, você seria cabeça ou cauda? Veja, agora Isaías, o profeta aqui, iria fazer parte da lista principal de Deus, dos instrumentos que Deus iria usar naquele momento. Ele seria um instrumento que Deus iria usar poderosamente. E eu? E você? Onde é que nós estamos nisso tudo? Será que Deus pode contar conosco nesses dias? Para abençoar a vida de alguém? Para abençoar a nossa comunidade de fé? Para a gente abrir mão e ajudar alguém que está precisando? Para se permitir ouvir a voz de Deus e abençoar alguém financeiramente? Ser sensível à necessidade de alguém? Será que a gente estaria disposto a isso, gente? Será mesmo? Ou para ajudar em alguma situação que a pessoa está necessitando? Será que Deus pode contar com a gente nesses dias, amigos? Será? Será? E último, número 7. Outra característica é a vocação. Anote isso. Vocação. Que é o versículo 10. Isaías agora assume a sua vocação. Ele assume. Versículo 10, olha o que diz. Torne insensível o coração deste povo. Olha que texto diferente. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos. E não entendam com o coração. Para que não se convertam e sejam curados. Gente, observe que a vocação de Isaías é fazer o oposto. Por que isso? Porque o povo ia usar o conhecimento que tinham para serem mais carnais, para serem mais egoístas, avarentos. Então, gente, Deus ordenou Isaías ir e tornar insensível o coração do povo, para fechar os ouvidos e os olhos do povo, para que aquele povo não se tornasse ainda mais carnal. Sua vocação, meu irmão, minha irmã, é um ministério. Sua vocação é um sacerdócio. A sua vocação é caminhar na contracorrente. Isaías assumiu a sua vocação de profeta falando contra uma nação que havia se voltado contra Deus. Assim foi Isaías. Eu quero concluir essa mensagem para nós orarmos aqui nesta manhã. Pergunto a você, o que é que você deseja? Você deseja religião ou você deseja experiência com Deus?
Ou você deseja uma transformação, como é nosso tema hoje? Porque tudo isso que nós vimos aqui, isso tem a ver com uma vida transformada por Deus. Transformada por Deus. O que é que você deseja? Religião, gente, deixa a gente no pé do monte, construindo bezerros de ouro. Religião é isso. Mas a experiência com Deus faz a gente subir o morro. E lá no alto da montanha a gente vê a glória de Deus. Quem deseja ver a glória de Deus, ser transformado, saiba que vai passar por estes 7 estágios. 7 estágios. E que nós possamos subir ao monte como Isaías subiu, para ver a glória de Deus. Para que a glória de Deus encha a nossa vida e então nos tornarmos pessoas diferentes e transformadas por Deus. Então são 7 estágios importantíssimos no que diz respeito à vida transformada de alguém. Quais são esses 7 estágios? Contemplação, primeiro. Convicção, segundo. Confissão, terceiro. Conversão, quarto. Consagração, quinto. Comissão, sexto. E vocação, sétimo. Aqui está o caminho. Aqui está o caminho. E que o Senhor realmente promova isso na nossa vida. Porque quem vê, quem experimenta e quem é tocado pela glória de Deus, quem é transformado, ele passa por esses 7 estágios, como Isaías passou. Esses 7 aspectos, 7 características. Você está disposto a isso? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer? Mas antes de você chegar lá, antes da comissão, antes da vocação, precisa ter primeiro lá atrás a contemplação, a convicção de pecado, a confissão, a conversão, a mudança de rota, a consagração da nossa vida e de tudo aquilo que temos diante do Senhor, para que Ele use como Ele bem entender. E aí sim a comissão e a vocação. Deus quer usar você poderosamente para a glória do nome de Jesus. E eu quero orar com vocês nesta manhã para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, no nome santo e poderoso do Senhor. Amém. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, porque nós cremos na obra redentora da cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor transforma pessoas. Nós cremos que o Senhor realiza milagres na nossa vida. Nós cremos. E o Senhor por vezes nos tira da rotina para nos levar além do que nós podemos imaginar, para trazer uma experiência mais profunda com o Senhor, como aconteceu com Isaías, quando ele estava na sua rotina diária, como nós muitas vezes ficamos na nossa rotina, dia após dia, e de repente o Senhor fez algo especial na vida dele. Ele foi tocado pela tua glória. Ele viu, ele experimentou uma transformação poderosa na vida dele. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso conosco hoje. Mudar o rumo, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, os nossos dias. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E como nós vimos aqui nesta manhã, quem vê, quem experimenta e quem é tocado pela glória de Deus, tem contemplação, tem convicção, tem confissão, conversão, consagração, comissão e vocação. Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida. Eu oro pelos meus irmãos e os abençoo para que haja uma transformação poderosa e genuína na vida de cada um que está aqui nesta live. Cada um dos meus queridos amigos que me ouvem nesta manhã, que eles sejam tocados por Ti, que eles tenham experiências profundas com o Senhor, sejam transformados, tenham um coração transformado, que eles tenham uma profunda convicção de erro, de pecado, que haja confissão para o Senhor, mudança de rota, mudança de caminho, conversão, para que haja uma consagração e então uma comissão e vocação, porque o Senhor deseja usar cada um de nós. Pai, em nome de Jesus eu oro
E eu sei que o Senhor está realizando uma obra na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Que palavra especial para a nossa vida. Que desafio que nós recebemos nessa sexta-feira. Obrigado, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor realiza milagres. O Senhor faz maravilhas. Mais do que uma cura no corpo, mais do que uma porta de um emprego aberta para que possamos, Senhor, trabalhar, mais do que estas coisas, mais do que uma provisão financeira, nós precisamos de um outro milagre muito maior, que é a transformação da nossa vida e do nosso coração. É isso que nós desejamos para a glória do Teu nome, Senhor. Opera este milagre nesta manhã, Senhor, e abençoa os meus irmãos. Que eles tenham um dia e um final de semana muito abençoado por Ti. Que eles sejam fortalecidos em todas as áreas da vida, Senhor. Oh, Pai, na família, Senhor, na relação com os filhos, com os parentes, com os entes queridos, com os amigos. Senhor, na saúde, eles sejam, Senhor, cuidados por Ti, na saúde física, emocional, espiritual. Oh, Pai, que o Senhor guarde cada um dos Teus filhos, Senhor, neste dia e neste final de semana, que eles sejam muito abençoados por Ti, Senhor. Aqueles que precisam realmente de uma porta de emprego, Senhor, aberta, Pai. Precisam trabalhar, estão sem trabalho, precisam de uma provisão. Que o Senhor abra as portas, Pai, nesta manhã. Cuida dos Teus filhos, como o Senhor sempre tem cuidado de cada um de nós, Pai. Que seja assim, que a Tua graça, Senhor, recaia, Senhor, se manifeste na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor ouve as orações dos Teus filhos. O Senhor ouve as nossas orações e eu sei que a resposta vem na hora certa, do jeito certo, no momento certo. A resposta vem do jeitinho que o Senhor prometeu. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus, para o Teu louvor, para a Tua honra e glória. Amém, amém e amém. Amém.